Olá, turma, boa tarde. Estou passando por mais uma aula e dessa vez a gente vai dar continuidade à aula de número 7, a aula anterior, quando falávamos de chá de cartoon e quadrinho, que são gêneros que ainda estamos detalhando. Vamos lembrar que os gêneros, eles precisam de uma estruturação. Então, os assuntos que vão estruturar, que vão organizar melhor o conteúdo, o assunto dentro de cada gênero, são os assuntos que o livro de vocês trazem como subcapítulos, ou seja, a partir de um gênero, nós vamos ter assuntos específicos da gramática, onde nós vamos estar estudando junto com o texto, não separado. Tranquilo? Então, hoje nós vamos falar de mudanças nas linguagens. Eu sempre falo para vocês que a língua portuguesa, assim como todas as outras disciplinas, elas sofrem mudanças devido aos avanços tecnológicos. Imaginemos que a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, o português, que é a nossa língua materna, é o nosso idioma, português é o nosso idioma e língua portuguesa é a nossa língua materna, nós vamos considerar que seja esse lápis. Esse lápis, ele vai estar inserido num contexto onde muitos elementos vão estar ao redor. Então, a nossa maneira de falar, né, a nossa maneira de escrever, ela sofre mudanças com o tempo, né? Vai acontecendo alterações, mudanças, e que essas mudanças vão se adequando a partir dos avanços tecnológicos e de uma mudança de tempo, de uma época para outra. Para começar, para que seja fácil de vocês entenderem, vamos falar da comunicação e do tempo. Todo mundo estuda lá em história, né? Um assunto em que a gente diz desde os primórdios, né? Então, quando a gente fala assim, a gente está querendo dizer desde os primeiros dos primeiros homens, né, que começaram a surgir na Terra. E a gente fala dos povos nômades e os povos mais popularmente chamados os homens das cavernas. Quando a gente fala desse povo, a gente vai ver que a comunicação, as formas que eles usavam para interagir, para fazer se entender com outras pessoas daquela época, se a gente for fazer uma comparação, claro que não é igual aos dias atuais. A comunicação era mais lenta. Por quê? Porque o avanço tecnológico também estava chegando, né? Quando a gente fala em tecnologia, muita gente diz assim, computador, aparelho de alta geração. Não, gente, a tecnologia ela já surge desde essa época. Que época? Desde das cavernas, né? Então, quando a gente fala do fogo, da roda, que a escola sempre enfatiza esses assuntos. As crianças ali no segundo, terceiro, quarto ano já estudam um pouquinho dessa história. Então a gente vai ver que a tecnologia já começa ali. A partir da criação do fogo e da roda, a tecnologia começa. Eu estou usando uma tecnologia, isso aqui é outra tecnologia. Então esqueçam a ideia de tecnologia estar atrelada só a computador. Então quando a gente fala tecnologia, são todas as criações do homem para melhorar a sua vida, vamos dizer assim. Então, será que nessa época, desde os primórdios, existia tecnologia? Claro, começou dessa época, quando o homem começa a buscar melhorias para a sua vida, né? Quando ele começa a buscar facilidades, não só para a sua comunicação, mas para a sua própria vivência e existência. Como, por exemplo, quando ele cria uma lança, né, para pegar um peixe, quando ele criou os primeiros escritos em pedra, quando ele usava a escrita desenhada, que é a pictórica, lá nas paredes das cavernas, era uma forma de se comunicar e que era possível, e era dessa forma porque só assim era possível para aquela época. É claro que hoje a gente não vai procurar uma caverna para fazer desenho, hoje a gente tem uma vasta invenção tecnológica que facilita a nossa vida, a gente pode se comunicar em questão de segundos, né? Fração de segundos. Então, hoje está mais fácil, porque vejam quanto tempo já se passou.
Então, a nossa comunicação, quando ela, vamos dizer assim, sofre mudanças, porque instrumentos são criados, novas maneiras de se comunicar são inventadas, novos termos, novas palavras são criadas, tudo isso faz com que a língua portuguesa ela sofra alteração, mudança. E aí a gente vê que a nossa disciplina, a língua portuguesa, onde a gente vai estudar todas essas regras, né, a maneira como você fala, como emprega os termos, o verbo, o pronome, o advérbio, enfim, como a gente organiza, né, a maneira de se expressar, a gente vai ver que ela também, isso aqui acontece e interfere diretamente na nossa língua portuguesa. Então, se eu perguntasse para vocês assim, chamem o vovô e a vovó, um vovô que já tem mais de 60 anos, né? Um vovô que já tem mais anos vividos, vamos dizer assim, que está na melhor idade, e converse com ele, pergunte como era a comunicação na sua época, vovô. Tinha tablet, ele vai dizer, tablet, eu não sei nem o que é isso. Ele vai dizer que tinha na época dele o quê? Máquina de datilografia. Gente, eu ainda sou dessa época, socorro. Eu ainda sou da época, eu ainda fiz curso de datilografia. Eu não sou nova, gente, pelo amor de Deus. Mas eu ainda sou da época da máquina da datilografia. Mas, graças a Deus, eu estou viva para ver o desuso da máquina de datilografia para o uso do computador. Olha que beleza, né? E isso causa, gente, uma certa, vamos dizer assim, dificuldade para que as pessoas se adequem ao uso, né? Professor, você está falando isso, o que isso tem a ver com chat, cartoon e tirinha? A gente vai já entender. Eu quero que vocês percebam que a nossa comunicação, ela sofre mudanças por conta da passagem do tempo. E essas mudanças são provocadas por quê? Porque os tempos são outros, as pessoas são outras e os meios de comunicação são outros. E aí, tudo isso vai interferir na língua portuguesa. Não sei se vocês vão lembrar, a gente, nas aulas anteriores, eu sempre falo assim, que antigamente a gente falava vós me seis, né? E hoje a gente fala vocês. E a gente também fala VCS. No internetês, num outro momento que é informal, que a gente pode, mas que no momento formal eu não posso usar esse VCS. Mas enfim, a gente pode usar os dois termos. Antigamente a gente usava o verbo poer, antigamente, muitos anos mesmo, poer. Mas por conta dessa comunicação do tempo mudar e favorecer e melhorar a comunicação, a gente percebe o quê? Que os termos, eles vão sendo modificados. Então, esse poer, ele foi trocado pelo verbo pôr, o que a gente usa hoje, né? Isso é um assunto que a gente vai estudar quando for trabalhar verbo, e a gente vai ver na questão da conjugação, por que poer, por que pôr não, está presente na segunda conjugação verbal, né? Então, por quê? A gente vai entender por que isso. Por termina com O e por que O não é uma outra conjugação. Isso aí é um assunto para a próxima aula. Mas o que eu quero enfatizar nesse momento é que poer de antigamente é por hoje. Vós me seis de antigamente é o vocês hoje. Um outro fator também que interfere na nossa comunicação, que melhora, que vai se adequando aos tempos que vão avançando, são também termos, expressões. Por exemplo, hoje a gente fala em gigabyte, hoje a gente fala em lanche. Meus filhos sempre fazem piadas com isso. Na minha época era merenda. Hoje todo mundo, eu vou lanchar. Mas isso é uma prova viva de que os termos dentro da língua portuguesa, eles também vão modificando de acordo com os avanços. E temos termos, quando a gente fala assim, vou para a night, vou para a balada, não é? Antigamente nós não falávamos assim, não existia night,
que é uma palavra, night é uma expressão da língua inglesa, né? Que por conta da globalização, hoje, você já viu isso lá em geografia, a globalização, com certeza, hoje a gente percebe ela ali envolta, anexada, misturada com expressões da língua portuguesa. Houve uma fusão, né? uma junção. Tudo isso acontece também por conta dessas mudanças. Então, tudo isso eu estou falando por quê? Vamos voltar lá para Chart e Cartoon. Quando eu falo para vocês que o Cartoon, ele são críticas, né, em volta, inseridas em um cartão, e traz uma intenção de fazer uma crítica irônica de modo geral, a gente vai perceber que isso está muito relacionado à evolução da comunicação. A charge, ela traz uma aparência, elementos muito mais modernos, muito mais atuais. Já a charge, ela vai trazer elementos mais antigos, né? Elementos mais, vamos dizer assim, e também antigos e atuais, como é o caso daquela tirinha, daquele cartoon que a gente viu na imagem do livro, que aparece o náufrago com o celular. Ali a gente vê características antigas, né? E vê características modernas. Já a charge, ela só vai ter características modernas, porque ela vai estar pontuando, ela vai estar enfatizando essa crítica voltada para um acontecimento atual. Então, tudo isso resulta em quê? Num avanço, num aumento, não só mudança, mas também um aumento na quantidade de palavras do nosso vocabulário. Aí eu vou comprovar isso quando a gente for estudar formação de palavras, né? A gente vai perceber que o homem consegue, com o tempo, né, estudar, criar novas maneiras para criar novos termos, porque a língua portuguesa ela precisa de mais vocabulários, de mais termos, para que a gente não tenha essa comunicação aí reduzida. Imaginem vocês aí, se nós na língua portuguesa não tivéssemos esse vasto vocabulário, nós tivéssemos uma certa restrição, uma certa quantidade de termos e vocábulos muito pequeno, a nossa comunicação também seria, vamos dizer assim, limitada, né? Nós não poderíamos estar usufruindo de tanta tecnologia, porque os vocábulos e as palavras seriam reduzidos. Estou compreendendo como, com a mudança dos tempos, os meios de comunicação vão surgindo, né, muito mais, e além de muito mais meios de comunicação, a língua falada, ela precisa de vocábulos e termos para que eu possa usufruir desses meios de comunicação que vão surgindo. Então, é por isso que a gente vê de alguns anos para outros, mudanças. Olha só aquele termo de compromisso dos países que fala a língua portuguesa, que foi a alteração, né, do código de acentuação das palavras, o novo acordo ortográfico. É uma outra comprovação de que a língua portuguesa sofre interferências. Então, o que foi que aconteceu ali? Alguns acentos, algumas palavras deixaram de ser acentuadas, outros acentos foram extintos, como é o caso do trema e do apóstrofo, que eu acho que vocês nem ouviram mais falar por conta desse documento. Isso é uma comprovação de que a língua portuguesa ela vai se modificando, ela vai se adequando aos tempos mais modernos, para facilitar o quê? A nossa comunicação. Espero que tenha sido ficado claro. Essa é uma aula só para vocês compreenderem a atividade do livro, tá? E ela está anexada no mesmo capítulo que fala do cartoon e da tirinha. Por hoje é só, na próxima aula a gente volta e explica um pouquinho mais.